Hora de atualizações sobre o Corinthians, preciso falar sobre as últimas do Hugo Souza e também do Patrocínio Master, duas novelas da semana passada que ainda não finalizaram. Em relação ao Patrocínio Master, o Corinthians manteve o patrocínio da Esportes da Sorte depois que a empresa conseguiu figurar na lista do governo federal. É bem verdade que isso só foi possível graças a uma liminar que a Esportes da Sorte conseguiu. Ela, em vez de recorrer ao caminho normal, pedindo a sua liberação junto ao Ministério da Fazenda, a Esportes da Sorte preferiu se acertar com a Loterge, que é a Loterias do Estado do Rio de Janeiro, muito mais barata a concessão para liberação do que no Ministério da Fazenda. Em vez de pagar 30 milhões, a Esportes da Sorte só desembolsou cerca de 5 milhões de reais. Mas a AGU, a Advocacia Geral da União, anunciou que protocolou na sexta-feira uma ação no Supremo Tribunal Federal para proibir a Loterge de autorizar a atuação de casas de apostas esportivas em âmbito nacional via Loterge. Então, parece ser questão de tempo para que essa liminar a favor da Esportes da Sorte acabe por deixar de existir. Dessa maneira, o Corinthians teria problemas com o seu patrocinador master. A AGU entende que corre-se o risco de tornar cada estado brasileiro num centro de captação de apostas. A ideia era centralizar no governo federal a liberação ou não das casas de apostas. Quando a Loterge, que é uma loteria do estado do Rio de Janeiro, toma para si esse direito, cria-se uma preocupação. E a tendência é que isso acabe não prosperando. Problemas para o Corinthians, que terá de buscar um outro patrocínio master numa questão de poucos dias. Só para complementar em relação ao Hugo Souza, o Flamengo insiste que não aceitou as garantias oferecidas pelo Timão para a compra do Hugo Souza. Por garantias, entenda-se o contrato com a Brax. A justificativa do Flamengo é que a Brax também já havia sido oferecida num contrato de compra do Mateuzinho, que houve atraso. Dessa maneira, qual deve ser o destino final? Hugo Souza, para mim, será comprado pelo Corinthians, mas dia menos dia isso será resolvido. Nem que o Corinthians precise desembolsar os 4 milhões e 800 mil reais à vista. O Timão preferiria pagar parcelado, primeira parcela de 200 mil euros somente em janeiro do ano que vem, mas pelo andar da carruagem o Timão pode ser obrigado a quitar essa grana à vista em uma parcela só para não correr o risco de perder o jogador. O grande risco maior nesse momento é de o Corinthians ser obrigado a pagar mais uma multa de 500 mil reais para poder utilizar o Hugo Souza contra o Flamengo. Vocês sabem que tem Corinthians e Flamengo no próximo domingo, Neoquímica Arena, jogo da Copa do Brasil. Se até lá esse problema das garantias não for resolvido e o Corinthians não tiver feito a quitação à vista da compra, o que eu não imagino que aconteça, é natural que pela terceira vez o Corinthians tenha de desembolsar 500 mil de multa. E aí o pacote Hugo Souza vai custar 7 milhões e meio de reais, sendo 1,5 milhão de reais de multa e o restante por um valor de empréstimo e também a compra do jogador. O que você pensa sobre essa história? Acha que o Flamengo está agindo de maneira correta? Já usa o espaço para comentário e deixa registrado, beleza? Fala, fiel, tudo jóia? Gente, novamente de volta no canal, trazendo para vocês toda a atualização do Corinthians nesse início de semana aí, dia 14 de outubro. Gente, e vamos iniciar o vídeo falando aí de uma entrevista muito polêmica do presidente do Cuiabá, o senhor Cristiano Dresch. Essa entrevista foi concedida para a Rádio Bandeirante e ele acabou chamando o Corinthians de golpista. Para quem não está entendendo, eu vou explicar e deixar um pouco mais claro. Por que ele falou isso? Falou isso porque o Corinthians comprou o Ranieri por 2,5 milhões de euros por 60% dos seus direitos econômicos e está fazendo esse pagamento de forma parcelada. Então foram quatro parcelas. A primeira parcela o Corinthians pagou. Porém, a segunda parcela venceu dia 31 de julho. O Corinthians não pagou. Então, como o Timão, não pagou aí as parcelas corretas, então cada parcela de atraso do Corinthians acresce aí 30% sobre o valor. E a parcela é de 400 mil euros. Aí a gente jogando 30% em cima dessa parcela, o Corinthians terá que pagar nessa parcela de julho, que está super atrasada, 520 mil euros. Olha para você ver, o Corinthians deixando de cumprir
a sua parte, né, econômica aí de forma correta, o Corinthians vai pagar aí 120 mil euros a mais na parcela de julho. A próxima, ela vence em novembro, é também de 400 mil euros. E a última parcela, que no caso é a quarta, vai vencer em julho de 2025. Só que essa não é de 400 mil euros, essa já é de 900 mil euros. Já pensou o Corinthians pegar e atrasar essa parcela? Então, aí, passando a multa de 30%, vai para 1 milhão e cacetada aí, essa multa aí da última parcela. Então, o Corinthians precisa de cumprir seus compromissos, né, pagando em dia. Não, cada dia que passa, o clube fica mais onerado. O presidente do Cuiabá, ele ficou muito pistola, né, e teceu essas duras críticas em entrevista à Rádio Bandeirante. Ele disse o seguinte, abre aspas, como o Corinthians deve, né, ações na justiça, o Corinthians deve aí salário e tá comprando jogadores. Por que que ele disse isso? Ele disse isso porque o Corinthians acabou comprando um jogador midiático, né, o atacante Memphis Depay, que ganha aí 4 milhões de reais por mês. O salário do Memphis Depay é mais do que o Corinthians deve ao Cuiabá sobre Ranieri. Por isso que o presidente tá pistola com o Corinthians e deu essa declaração quentíssima. Eu acho que essa declaração ela vai acabar aí esquentando o clima muito para o jogo contra o Cuiabá, que acontece dia 28 de outubro, após daqui 2 rodadas, porque o próximo jogo do Corinthians é dia 17 contra o Atlético Paranaense em casa. Depois o Corinthians sai para jogar contra o Cuiabá. Então esse clima vai estar quente demais para esse jogo aí. E o que separa o Corinthians do Cuiabá, os dois times praticamente se equivalem na tabela. O que separa são 3 pontos. Que o Corinthians tem 29 pontos e o Cuiabá tem 26 pontos. Então os dois clubes na zona de rebaixamento, lutando para não cair, e o Corinthians com esses problemas todos, porque não está cumprindo aí, né, o que tem que fazer, que é não onerar o clube e pagar certinho. Nós sabemos, né, que o Augusto Melo, presidente do Corinthians nesse momento, pegou aí uma gestão aí, uma herança maldita. Porém, o Corinthians, o presidente não pode onerar o clube dessa forma. Tem que cumprir com os seus deveres, tem que cumprir com os seus compromissos. Vou dar um exemplo para vocês. Já no mandato aí do presidente Augusto Melo, o Corinthians, o caso Matias Rojas, o Timão pagou atrasado aí o jogador e acabou aí pagando aí de atraso 40 milhões de reais. Então, é um dinheiro que o presidente, com a direção, está onerando o clube, né? Outro exemplo que eu posso dar para vocês. Quando o presidente Augusto Melo ganhou as eleições, né, ele disse o seguinte, olha, da agora para frente esse clube vai se tocar diferente. E anunciou o zagueiro jovem, né, de 28 anos, Lucas Veríssimo, como primeiro reforço do Corinthians. O que aconteceu? Depois de um disse-me-disse, troca de meia errado, troca de meia atrasado, o empresário pegou o jogador, levou embora. Então o Corinthians perdeu os zagueiraços que com certeza estiver no Corinthians estaria fazendo toda a diferença hoje, né? O Lucas Veríssimo foi embora. Então a gestão do Corinthians, infelizmente, tem muita coisa errada. Augusto Melo fica culpando a direção anterior, mas a direção anterior, todos nós temos conhecimento que errou muito. Eles erraram demais. Só que o Augusto Melo também está errando. Não pode, né, ter atraso em pagamento de salário, não pode ter atraso na gestão do clube, né? Tem que manter tudo certinho. E Cristiano, o Cristiano, presidente do Cuiabá, ele disse uma frase que eu marquei muito bem aqui, abre aspas. A dívida do Ranieri, ela cresce 7 mil reais por dia. Olha para você ver. Se a dívida cresce 7 mil reais por dia, quanto mais o Corinthians está atrasando, pior está sendo para o clube. A direção do Corinthians, o presidente, né, a diretoria, está onerando o Corinthians. Isso não pode acontecer, porque precisa manter as dívidas do clube em dia para o Corinthians começar a comprar jogador, ter credibilidade. Hoje o Corinthians tem dificuldade para comprar aí o Hugo Souza. Por quê?
Porque o Flamengo quer garantias, tá desconfiado que não vai receber do Corinthians. E o presidente, o Cristiano, né, Dresch, do Cuiabá, tá pistola com o Corinthians, porque o Corinthians vai ao mercado, faz grandes contratações e não paga o que deve. Por isso que ele tá muito chateado. E o Flamengo, desconfiado que não vai receber também, quer um pagamento sobre o goleiro Hugo Souza à vista ou uma garantia que o Corinthians vai pagar, porque o Flamengo entende que o Corinthians não tem condições de pagar, né? Então o Timão precisa de melhorar seus negócios, precisa de ter pontualidade, respeitar as contratações, respeitar os compromissos que hoje a diretoria não está fazendo. Por isso o Corinthians perdeu muita credibilidade no mercado. Todo jogador que vai contratar, que quer contratar, tem um empecilho incrível. Por quê? Porque os clubes não confiam. E o que vai acontecer com o Corinthians? O presidente Cristiano Dresch do Cuiabá vai acionar a FIFA e o Corinthians vai ter aí dificuldade em fazer contratações, porque pode sofrer várias sanções, várias punições, né, devido a não estar honrando com os compromissos acordados em contrato. Então o Corinthians não pode passar por isso, tem que cumprir as regras, tem que manter os pagamentos da empresa em dia, tanto jogador, salário, ações na justiça. O Corinthians tem muito, porque não cumpre os compromissos. Se cumprir, não teria tantas ações como tem hoje. Então, acho desnecessário a forma que o presidente Cristiano Dresch do Cuiabá colocou essa situação exposta aí na mídia, mas também o Corinthians não pode incorrer nesses erros, que para mim eu acho que é um erro infantil de um time da grandeza, do tamanho do Corinthians, que não pode ser administrado por amadores. E aí, pessoal, o que vocês acham? Qual que é a opinião de vocês? Eu acho que tem duas coisas erradas. O Cristiano não precisava trazer essas tratativas a público dessa forma que fez, e o Corinthians também não pode deixar de cumprir seus compromissos, honrar com suas dívidas de forma correta. Eu quero ouvir de vocês aqui também, né? O que vocês acham? Qual é a opinião de vocês? Deixa aqui um like, um comentário e a inscrição no vídeo. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.